E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto que me pediram bastante e eu gostaria de trazer para vocês com um conceito um pouco diferente, né? Eu andei dando uma pesquisada, muita gente falando qual que é o melhor, qual que não é o melhor, e hoje eu vou trazer um conceito um pouco diferente para falar sobre esses alimentos, que é sobre o açúcar e adoçantes, né? Qual que seria melhor, qual é pior, se tem o melhor, se não tem, o que você deveria fazer diante a essa situação e o que eu acho desse alimento na tua alimentação, né? Como ele poderia ser encaixado, alterado, substituído, enfim. Tudo que é relacionado a esse assunto hoje vamos destrinchar. Então, se você quer entender se você deveria consumir esse alimento ou qual desses tipos de alimentos que você deveria consumir, assiste até o final. Sabe por quê? Porque aqui eu não só vou falar qual que é o melhor, qual que é o pior, e sim vou falar também o que eles podem te causar. Então, se você está usando açúcar no teu dia a dia, se você está usando adoçante no teu dia a dia, entenda se você está fazendo da maneira correta. É claro, o correto é aquele que você acha certo para você, não sou eu que vou determinar. Isso que eu vou falar no vídeo aqui de hoje é apenas o que eu, Bruno Carmona, nutricionista, define como melhor e pior. Esse é o meu achismo, né, com base nos estudos que eu tenho. Então vamos parar de conversinha? Solta a vinheta aí pra gente dar início logo nisso daí. Vambora! Galerinha, antes de mais nada, ouve o que eu tenho pra dizer aqui rapidinho. Entenda o seguinte, eu sei que é um saco, todo vídeo que você abre, você ouve sempre a mesma coisa, né? As pessoas pedindo para que você deixe um like, para você se inscrever no canal, para você compartilhar o vídeo com alguém. Mas o motivo que a gente grava os conteúdos, grava vídeo aqui no YouTube, o motivo pelo qual a gente faz isso é simples, né? E às vezes vocês acabam não entendendo. O motivo é porque o YouTube ele só entrega para mais pessoas se isso acontecer. E, infelizmente a gente está buscando entregar esse conteúdo para mais pessoas. Só que eu não tenho a capacidade de ir, deixar o meu like ali e esse like não vai fazer diferença. É o seu que faz a diferença, né? Assim como você, quando quer ter resultados, é você que faz a diferença. Então, eu agradeceria muito se você fizesse a diferença hoje, deixando o like aqui pra gente, para contribuir para o crescimento desse canal, para que esse vídeo chegasse para mais pessoas também se informassem com o conteúdo que eu venho trazendo aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos embora, vamos dar continuidade? Eu quero começar falando aqui sobre os açúcares, né? Açúcares e adoçantes, vou falar de uma forma geral. A gente sabe que tem muita coisa hoje no mercado, vários tipos de açúcares, vários tipos de adoçante, mas e aí? Qual comprar? Açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar qual? Adoçante stevia, adoçante sacarina, sacarose, maltose, dextrina. Tem tanta forma de adoçar o seu alimento, seja o suco, o café, seja o que você costume adoçar no dia a dia, que a gente fica até perdido no mercado, não é mesmo? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder te explicar, né, como que você deve escolher o teu açúcar ou o teu adoçante, para que você comece a adotar bons hábitos alimentares e, dependendo do teu objetivo, se for emagrecimento, né, principalmente, você fazer escolhas melhores que vão contribuir para essa situação, certo? Então, antes que você pare o vídeo pela metade, às vezes com preguiça ou falta de tempo para assistir tudo, eu já vou te informar. Até o final do vídeo vai ter informações valiosíssimas, então fica até o final que com certeza isso vai ajudar você a entender melhor qual utilizar. Resumidamente, né, o açúcar ele é um carboidrato simples, tá? De alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, e ele serve para adoçar os alimentos. Nossa, nada de novidade, ok? E o adoçante ele veio para imitar, né, o açúcar. Resumidamente aqui, para que você entenda, os açúcares, né, são fonte de carboidrato, todos eles, tá? Independente de qual seja, são fonte de carboidrato, alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, o que significa que ele vira glicose muito rápido na corrente sanguínea. Tá? Se você é uma pessoa que já está com sobrepeso, se você é uma pessoa que está em obesidade, precisa emagrecer, esse alto índice glicêmico não vai contribuir para essa situação, né? Pode até ajudar a piorar a situação da insulina, né? A sensibilidade à insulina, pode agravar outros problemas. Então você tem que entender que o açúcar, independente de qual seja, ele tem essa mesma característica, é uma fonte de carboidrato de alta carga glicêmica.
Já os adoçantes, eles vieram para o mercado para tentar tirar o lugar do açúcar. Não tirar, né? Não é mesmo a competitividade, mas é mais um produto que tem ali, né, no mercado que você pode estar aderindo, utilizar ou não. Ele tem a ideia de trazer o mesmo poder de adoçar os alimentos, né? Mas muitas vezes acaba entregando características um pouco diferentes, né? Alguns trazem ali um gostinho meio de amargo no final, outro meio de azedo. Por que isso? Porque são usadas propriedades, né? Às vezes plantas que trazem esse paladar, né, característico do próprio alimento que foi colocado ali, né? Por exemplo, a estévia. Muita gente não gosta de beber, né, um café ou algum alimento junto com esse adoçante, porque ele fica um amarguinho no final. Mas a gente vai chegar lá. Só quero que você entenda a diferença, né, de um alimento para o outro. Ambos não, apenas o açúcar tem calorias vazias, porque no caso dos adoçantes não tem grande quantidade de calorias, alguns até têm um pouco de caloria, mas é muito pequeno, né, comparado ao açúcar. E o seu poder de adoçar, né, porque o açúcar você precisa colocar uma quantidade muito maior do que você colocaria em adoçante, quer dizer, você coloca algumas gotinhas, né, alguns adoçantes têm o poder de adoçar 200 vezes mais do que o açúcar, 300 vezes mais do que o açúcar, então você usa uma quantidade muito menor. Por isso você deve dosar a quantidade de adoçantes. Se você não está acostumado a colocar, né, você tem que entender ali, procurar saber o quanto colocar para não colocar demais, puxar muito o sabor para aquele amargo daquele adoçante, enfim, às vezes pode ser por isso que você não está conseguindo ter uma boa aceitação com o adoçante também, né? Tá usando de forma exagerada, achando que não é o suficiente para adoçar, sendo que o adoçante você utiliza muito menos do que o açúcar. Então, no caso do açúcar, ele tem uma caloria vazia ali, né? Não tem nenhum nutriente, nada que vai melhorar a tua saúde de alguma forma, não tem nada ali de interessante nesse alimento. Assim como também não tem no adoçante, tá? Não tem nenhum tipo de valor nutricional ali que seria interessante para uma alimentação saudável. Então, resumidamente, o que ele serve é apenas para poder adoçar mesmo algum alimento, algum preparo, alguma receita que você estiver fazendo. A ingestão inadequada de açúcar tem mostrado, né, indícios muito ruins, isso através de estudos, tá? Não estou falando assim em cima de achismo, não. Tem estudos comprovando, né, pessoas se tornando diabéticas, obesas, né, com hipertensão, problemas cardíacos, vários problemas que estão relacionados à obesidade por causa do consumo de açúcar, que aumentou muito nos últimos anos, mas que a gente, como profissional, vem trabalhando para poder conscientizar as pessoas que utilizam esse alimento, se é que pode se chamar de alimento, né, todos os dias em casa. Então, não é algo que você deve consumir aí à vontade, colocar muito aí em todos os preparos que você utiliza, e muitas vezes você acaba comendo e nem percebe. Por quê? Alimentos processados, né, industrializados, que você compra no mercado, eles vêm ali com adição de açúcar e você nem sabe. Por exemplo, uma bolacha de maisena ou outros alimentos também que às vezes não tem nem o sabor adocicado, certo? Não é porque você utiliza açúcar que tem o sabor adocicado, assim como o sal, né, que eu já tenho um vídeo falando aqui sobre o sódio, né? Então, se você quiser também vou deixar o link aqui no card para você entender. Esse é um outro assunto bem interessante para que você saiba um pouquinho mais, entenda fazer boas escolhas. Então, o sódio, né, ele está presente em muitos alimentos e às vezes o alimento não tem um sabor salgado. Então, a gente tem que entender isso. O sódio e o açúcar, ele é usado até como conservante dos alimentos industrializados. Ele dá mais durabilidade na prateleira. Então, tem muitos alimentos que têm esses compostos, mas não tem o sabor característico, né? Então, você tem que saber que às vezes você vai estar comendo algum alimento que é industrializado, tem uma grande quantidade de açúcar e não tem o sabor doce que viria do açúcar, certo? Então, isso é muito importante saber, às vezes você está consumindo e nem sabe. Não tem problema você fazer o consumo de pouco açúcar no dia a dia. O problema é consumir em excesso e consumir, como eu acabei de falar, em alimentos que você nem sabe que tem. E quer uma dica? Não coma pão francês antes de ver esse vídeo. Vou deixar no card aqui também, vou estar aqui, ou vai estar na legenda. Os vídeos que eu estou recomendando para vocês assistirem, tá? Porque é muito interessante mesmo, tá meio ligado com o assunto que a gente está falando aqui agora. E se ele não aparecer no card aqui em cima, que provavelmente vai aparecer, mas se você não ver, ele vai estar na descrição desse vídeo. Então você corre lá, clica no link e depois assiste, ou já deixa aberto aí na aba.
Fechou? Não coma pão antes de ver esse vídeo. Então, entenda se você está consumindo uma grande quantidade diariamente de açúcar, né? E os alimentos industrializados que você consome também tem ou não tem? E aí? É fácil ver uma tabela, você dá uma olhadinha ali, os primeiros componentes daquela tabela nutricional, os primeiros alimentos que ali tem descrito, são os que têm maior quantidade. Você pode ler, né, todos os ingredientes que fazem parte daquele alimento, para que você entenda se você está consumindo algo que você queria ou não, né? Então, começa a ler os rótulos. É interessante, principalmente se você consome muito industrializado. Entrando aqui na parte dos adoçantes, né? O aspartame, sucralose, né? Bastante utilizado, interessante sim para a maioria das pessoas. Porém, tem uma parcela pequena aí que pode sentir alguns colaterais, como dor de cabeça, né? Mas isso tem que ser avaliado a partir do uso. Não dá para você ficar, né, criando esse preconceito antes mesmo de utilizar e saber, né? Assim como algumas pessoas falam que leite é inflamatório, aí vai ver a pessoa não tem intolerância à lactose, não tem nada relacionado, não tem nenhuma alergia ao leite, e tá falando baboseira só porque eu ouvi falar por aí, né? Então, antes de mais nada, antes de falar, antes de replicar algo que você ouviu falar, né, vai lá, prova, comprova se para você faz sentido ou não. Mas são adoçantes que podem ser utilizados aí, são muitos utilizados hoje e tem um custo-benefício até acessível. A gente tem alguns adoçantes também que são naturais, né, como xilitol, stevia, indico bastante, tem um custo um pouquinho mais elevado, então, ao meu ponto de vista, esse é um dos melhores adoçantes a serem utilizados, não tem nenhum colateral aí comprovado pela ciência por esses adoçantes, são naturais, né? Vem ali de plantas, então isso traz ali uma aceitabilidade maior. Lembrando que independente do adoçante ou do açúcar que você esteja utilizando, o indicado aqui é que você utilize em pouca quantidade, tá? Não adianta trocar o teu açúcar por adoçante e encher aquele alimento que você vai pôr de adoçante. Não, a ideia é você começar a desapegar. Por quê? Consumir pouco não vai te trazer problemas de saúde, né? Desde que você tenha uma alimentação e consuma poucos alimentos industrializados, né? Tenha uma alimentação adequada de acordo com o teu objetivo, mas consumir alimentos né? Não sei, novamente, não sei nem se pode ser chamado como alimento, açúcar sem a necessidade, não é interessante. Mas por que sem necessidade, Bruno? Eu gosto de um cafezinho mais doce, eu gosto de um suco com açúcar. Tá, vamos lá, né? Vamos ser sinceros aqui. Sou nutricionista e eu preciso te pontuar com relação a isso. Você gosta de café? Tá, beleza. Você gosta de café ou de melado? Porque café tem gosto amargo, entende? Você vai tomar um suco? Vai fazer um suco de fruta? Pô, a frutose da fruta já tem um paladar doce. Se você começar a se adaptar com o sabor dos próprios alimentos, você nem vai precisar, né, nem de adoçante e muito menos de açúcar na sua casa. Você vai passar o mês inteiro aí tranquilamente sem consumir nada desses alimentos ou consumindo muito pouco. Um pacote de açúcar vai durar anos na sua casa. Esse é o exemplo que acontece aqui dentro da minha residência. Primeiramente, eu nem compro esses alimentos, mas tem um adoçante lá que raramente usa, né? Tem até que olhar a data de validade para ver se ainda é cabível de consumir, porque tá parado há tanto tempo que é duvidoso de se utilizar a qualquer momento aí. Não sei nem qual que é a situação atual. Então, você se adapta a não utilizar açúcar, adoçante, esse seria o melhor caminho. Por mais que a gente esteja apontando aqui alguns adoçantes que são melhores, piores, açúcar melhores, piores, você vai entender tudo no final, porque eu vou fechar essa conta para que você realmente saia daqui com a informação que você precisa. Então, por enquanto, eu estou jogando as informações assim, e lá na frente eu vou fechar toda essa conta para que você entenda o saldo total final. Fechou? Então vai acompanhando aí. Como a gente tem uma diversidade muito grande de açúcares, adoçantes, para poder trazer aqui para vocês, eu vou dar uma resumida aqui geral para que você entenda. Então, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar demerara, inclusive tem gente que acaba achando que é mais saudável e acaba utilizando em quantidades maiores porque ele não tem uma dissolução muito boa, né? Não dissolve muito bem, dissolução, né? Tem uma palavra aqui, tô dando uma de Dilma, dissolução, nem sei se existe isso, é dissolução, né? Então ele não dilui muito bem o açúcar mascavo.
E com isso você acaba colocando um pouquinho mais, porque ele demora um pouco para derreter, e aí acaba exagerando ainda mais no açúcar que deveria consumir menos. Então, para de gastar dinheiro, né? Minha dica sobre açúcares. Para de gastar dinheiro com açúcar, melhor ou pior. Você não tem benefícios com isso. O único benefício que você vai ter é deixar de consumir açúcar. Esse é o melhor benefício de todos. Se for consumir, independente de qual seja, consumir pouco. A recomendação não muda, independente se é um açúcar mascavo, não sei o que, açúcar de coco, ouvi falar, não, para com isso. Açúcar é para ser consumido pouco, de preferência nem ser consumido, certo? Deixa esse espaço de calorias do teu dia a dia para consumir alimentos muito mais interessantes, ok? Mas se você quer desapegar do açúcar, começar a ir pro adoçante e não sabe como, vou deixar aqui uma dica para você. Você pode começar a consumir aquele açúcar diet, né? Açúcar de diabético, que ele é 50% menos açúcar, tem algumas propagandas parecidas aí, mas por quê? Como que é a composição desse açúcar? Ele é basicamente metade açúcar e metade adoçante, né? Ele é misturado. Então você vai encontrar ali às vezes um paladar mais puxado para um adoçante, mas ainda assim tem um pouco de açúcar. Não é o mais ideal, também acaba sendo caindo na mesma recomendação, né? De usar pouco desse alimento no teu dia a dia, mas o que eu gostaria de te falar é, passando do açúcar normal para esse açúcar já é uma evolução. Por ele ter adoçantes, você vai começar a usar menor quantidade, vai começar a se adaptar com aquele paladar do adoçante, que é um pouco diferente do paladar do açúcar, e você começa aos poucos migrar de um para o outro, porque tem gente que tem muita dificuldade de deixar o açúcar para trás. Então se você começar a usar esse açúcar diet, né, que é para diabético, você vai começar a se adaptar com o adoçante, e aos poucos você vai passando para o adoçante, né, podendo usar principalmente, né, o que eu recomendo aqui nesse vídeo, o xilitol ou a stevia, né, que são adoçantes naturais, né, vindo de plantas, são mais orientados aqui pelo Nutri no vídeo de hoje. Então você pode estar fazendo essa migração do açúcar para o xilitol ou para o stevia. Lembrando que o xilitol tem um custo um pouquinho mais alto, o stevia é mais acessível, né? E você com certeza vai melhorar bastante a tua ingestão calórica, diminuindo ela, proporcionando mais emagrecimento, se você tem esse objetivo, proporcionando redução das calorias, proporcionando melhora com relação aos problemas de saúde que o açúcar pode causar, o excesso de açúcar pode causar, principalmente se você já tem implicações e você está com sobrepeso, você já está com obesidade, tá bom? Então vai ser uma coisa que você vai melhorar na sua saúde, vai melhorar na sua alimentação, que o teu eu do futuro vai te agradecer pelas decisões que tem tomado hoje. Essa é a dica do Nutri, isso é o que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje, né? Se vocês forem fazer um suco natural ou alguma coisa com fruta, saiba que a fruta já tem frutose, tem carboidrato também, né? E como ela tem a frutose, ela já tem esse paladar mais doce. Tente não consumir nesses casos ou vai reduzindo a quantidade. Se você coloca no cafezinho, se você coloca num leite, seja lá onde você coloca açúcar ou adoçante para mudar o paladar, começa a reduzir. Se você coloca 2 colheres, coloca 1. Se você colocava 5 gotas, agora coloca 3. E aí você vai reduzindo aos poucos, fazendo com que você se adapte com o sabor natural daquele alimento que você está consumindo e não fique dependente de adoçantes para poder consumir aquele alimento, beleza? Se você fica perdido na hora de consumir alimentos adequados, emagrecer ou qualquer coisa do tipo, eu tenho uma consultoria online presencial que pode te ajudar. Tem em todos os países, né? Tem alunos até fora do país, na realidade. Então se você não for do Brasil também dá certo. E atendo presencialmente. Se você quiser saber mais, clica no link que vai estar na descrição aqui e vem que eu te explico tudo com mais clareza e tiro todas as suas dúvidas, fechou? Então não se esquece, deixa aquele like no vídeo e vambora!